temos que dar liquidez às pequenas empresas, às empresas em geral, mas principalmente a micro e pequenas empresas, porque elas têm pouco capital de giro. O giro delas é um giro quase que diário. E, portanto, a única forma de você dar liquidez muito imediata era realmente o diferimento de impostos, porque a gente sabe que a conta, normalmente, das micro e pequenas empresas sobre impostos é bem alta. O outro ponto importante era tentar minimizar o custo fixo. E o custo fixo principal das empresas normalmente é folha de pagamento. Isso não significa demissão. Isso significa flexibilização da jornada, diminuição de jornada com diminuição de remuneração, suspensão de contratos, diferimento de FGTS, uma série de custos que as empresas têm para poder ter mais capital, para ter caixa, liquidez. A frase é essa, é uma frase bem comum, que cash is king. Quem tem caixa tem poder, quem não tem caixa vai ter muita dificuldade. As iniciativas do governo, eu não sou de condenar, não, acho que foi importante, mas muito bem dito pela Maria Lúcia, muito bem dito pela Maria Lúcia, mesmo que o governo disponibilize toda a liquidez do mundo, e aliás a gente aprovou, né, lembro nessas medidas provisórias do Pronamp, que quem garantiria o crédito era o Tesouro, né? Porque o problema dos bancos garantir é que eles não vão garantir nada, eles não querem nem saber. Óbvio, o banco vai fazer empréstimo para uma empresa de eventos, um restaurante. A primeira pergunta que o gerente vai fazer para o dono daquele empreendimento é: como é que você vai faturar? Como é que você vai girar? Já que está tudo fechado, você não pode nem abrir as suas portas. Então, teve esse fator também, por mais que eu tenha liberado recursos, quando o agente que vai ceder o empréstimo está na ponta, ele acaba tendo o mesmo critério que fosse do banco. Ele não pode simplesmente falar: não, pega dinheiro aí, fica à vontade, porque nem sei se você vai pagar, porque o Tesouro está garantido. Então, nós temos que entender que tem que ter uma certa responsabilidade. É duro falar isso, não é fácil, mas a gente sabe que o mundo dos negócios é como uma grande selva. Tem grandes árvores, tem árvores menores e tem gramíneas. As micro e pequenas empresas são exatamente esse dinamismo muito grande que tem. Óbvio que uma pandemia ela bate muito mais forte no pequeno, como eu acabei de falar. Não tem capital de giro, tem um negócio precário, muitas vezes é um negócio de 1, 2 funcionários, e que muito provavelmente vão quebrar muitos, como já até na apresentação foi colocado, 600 mil empresas tiveram que fechar as portas. Uma das minhas propostas é que a gente tivesse tido um regime de hibernar. Hiberne a tua empresa. Já que você não vai poder abrir, bloqueie a emissão de nota fiscal, bloqueie os teus pagamentos de impostos, bloqueie tudo, para que você possa passar esse inverno difícil que é a pandemia. Difícil que a gente não sabia quando que ia terminar esse inverno. E esse inverno, antes de chegar na nossa primavera, chegou outro inverno, né? Chegou uma segunda onda e está todo mundo de novo com uma condição muito ruim. Mas a chave é liquidez, a chave era irrigar. Mas a chave era também a redução de custos fixos, porque a gente sabe que não adianta só você dar empréstimo para quem nem sabe se vai estar em pé amanhã. Se a pessoa nem sabe se o negócio dele vai poder abrir, se o negócio dele vai coexistir, se vai conseguir resistir a esse momento. Tudo isso é duro, precário. Tem um índice que assim entra muito em conflito. Sempre falam que a micro e pequena empresa é o setor que mais emprega no Brasil. Mas os dados que eu tenho, pelo menos do IBGE e da Receita Federal, não são esses, por incrível que pareça. Quem mais emprega no Brasil são as grandes empresas. As microempresas, elas são as que têm maior, vou dizer, mais do microempreendedor individual. É aquela pessoa que é empreendedor dele mesmo. Isso realmente, socialmente, é muito importante. Mas quando a gente pega número de pessoas com carteira assinada dentro do espectro de empresas do lucro real, lucro presumido e simples nacional, a gente percebe que no lucro real, que são as grandes empresas, ainda temos mais postos de trabalho. Na frase muito bem dita pelo Paulo Guedes, vamos perder com os pequenos e ganhar com os grandes, o que ele falou claramente, quem não entendeu essa interpretação até hoje, vai ter dinheiro para todo mundo. Mas, de fato, os grandes, nós vamos estar comprando, talvez, participações no momento em que eles estão valendo pouco, e quando a gente vender, nós vamos conseguir vender quando tiver com uma cotação mais alta e vamos ganhar dinheiro com eles. E os pequenos, infelizmente, nós vamos emprestar dinheiro, mas muitos não vão conseguir nunca pagar e vão quebrar.
Então, a frase está correta, mal interpretada, muito interpretada, mas a frase está correta. E é o que a gente andou observando. Para fechar aqui a minha fala, eu sou uma pessoa que fala muito do sistema tributário brasileiro. E eu gostaria de ressaltar, e aí, Helder, o Zé Neto vem escutando, que a gente tem que lutar pela reforma tributária. Seriamente nós temos que lutar pela reforma tributária, porque o nosso sistema tributário ajudou a quebrar muita empresa. Porque quando você paga imposto, não sobre o valor agregado, mas pelo valor de nota fiscal, ou seja, o Simples Nacional, o ISS, ou seja, que você não considera nada se teve lucro, se estava vendendo o teu estoque para poder fazer caixa, se você está fechando a tua empresa, no Brasil você continua pagando impostos. E quando a gente olha a Europa, Japão, Oceania, que é sobre valor agregado, você não paga impostos se você está vendendo mais baixo ou não agregando valor sobre a tua venda. Veja como o nosso sistema tributário continua cobrando impostos, mesmo as empresas em dificuldade. E quando você vê a recuperação mesmo da Europa ou dos outros países, mesmo dos Estados Unidos, ela acompanha muito rapidamente o fluxo de atividade econômica, porque você cobra muito menos imposto ou até devolve imposto quando você está com uma crise, uma depressão, e cobra impostos mais quando as empresas retomam o seu crescimento. No Brasil, cobra de qualquer jeito. Cobra de qualquer jeito. E vamos lembrar das micro e pequenas empresas, que a gente pode até achar que o Simples Nacional é bonito, mas, no fundo, o Simples Nacional hoje está extremamente distorcido. Muitas empresas, quando chegam no limite, que já estão faturando 4.800, começam a criar outras Simples Nacional para poder fugir disso, porque o outro regime, logo em seguida, que é o lucro presumido, é de uma complexidade tão grande que todo mundo foge. Fora que, quando você pula para o lucro presumido, você tem que começar a pagar verbas previdenciárias sobre a tua folha de pagamento, que no Simples Nacional não se paga. Nós temos que nos libertar disso, gente. A gente precisa ter um sistema tributário que pare de gerar desemprego, que desestimule as empresas e que quebre empresas, cobrando impostos até na hora errada. Por isso eu falo que a reforma tributária é uma das reformas de maior impacto social, porque elas geram empregos. Eu estou com os números do IBGE aqui, porque eu estava fazendo da PNAD contínua. O que nós temos de déficit de vagas de emprego, quer dizer, de postos de trabalho no Brasil? Hoje nós estamos com um déficit de 32 milhões, né? de falta de postos de trabalho. Quer dizer, mesmo que as pessoas vão procurar, não tem. Não tem. Isso é gravíssimo. E da força de trabalho ampliada, mais ou menos 110, 111 milhões brasileiros, a gente só tem 43 milhões com ou carteira assinada, ou é funcionário público, ou é militar. Isso significa 38% da população brasileira. É muito baixo, é muito baixo. Boa parte da população brasileira, 62%, está subempregada, trabalhando de bico, sem nenhum registro formal. E isso é fruto da informalidade que é gerada pela dificuldade e complexidade do sistema tributário atual. Eu encerro a minha fala aqui. Acho que nós estamos na mesma visão de que nós precisamos da liquidez para a empresa, ela tem que ter caixa para enfrentar a crise, mas temos que lembrar que, infelizmente, não vai ter dinheiro para todo mundo, não é possível, tá certo? E que eu acho os modelos construídos pouco cirúrgicos. Eles acabam indo para muita gente que não devia ir, e quem precisa mesmo na ponta acaba não tendo. A mesma coisa que aconteceu com o auxílio emergencial, que já tem apontado pelo Tribunal de Contas da União mais de 40 bilhões de reais que foram pagos indevidamente para pessoas que não precisavam da ajuda e que acabaram recebendo. Ou seja, nós temos problemas sérios de gestão de dados. Muito obrigado, gente.